Olá, tudo bem? Boa noite. Estão preparados para ouvir tudo sobre Botox? Então, gente, hoje vai ser bem legal, bastante conteúdo, tá? Quem quiser deixar perguntas, tá bom? Vou estar falando muito mesmo, quero entregar bastante coisas. Quem puder nesse início apertar de um aviãozinho, avisar todo mundo que você queira. Vamos avisar aí umas 10 pessoas. Me ajude para essa live bombar, porque vai ser maravilhosa, né? Então vamos avisando todo mundo aí para tá todo mundo participando. Gente, vamos falar sobre Botox. Hoje na estética a gente usa muito, se fala muito, se vende muito Botox. E eu falo que o Botox ele é fantástico porque ele é a peça-chave, é o que fecha com chave de ouro a harmonização facial também. Então não tem como o Botox não tá aí, a gente não tá falando dele, tá? E eu gosto porque o resultado também dele é muito rápido, é o efeito imediato, né? E tem algumas coisinhas para falar, alguns cuidados que nós temos que ter pré, pós, né? E saber também durante a aplicação, que é muito importante pela durabilidade. Tem muitos pacientes que acontece de não durar e não sabe o motivo, então vou estar esclarecendo tudo isso, é muita coisa. Então, quem puder ir, vamos avisando todo mundo pra gente fazer uma live bem legal, tá? Porque o Botox, ele é bem recente, mas é muito utilizado e é bem tranquilo de ser feito, porque não tem interação, questão de reações alérgicas, a dose é controlada, então é algo que você tem que saber mesmo estar realizando. Eu falo muito nos meus cursos que o maior problema do Botox é o próprio profissional. É ali quem está aplicando, quem administrou, quem fez a diluição, ou o ponto que escolheu, ou erro de dosagem. Então isso é muito importante. Por isso que é muito importante se falar de Botox, tá? E você, quando você é o expert, sabe aquilo ali com maestria para você estar entregando e não ter o risco também de pitose. Por quê? Eu quero falar de forma bem ampla, bem tranquila. Vou tentar evitar um pouco termos técnicos, mas acaba que tem hora que a gente precisa usar. Mas também para as pessoas que utilizam, os clientes, aprenderem também e saber o que é o Botox, tá? Por quê? Aqui na clínica, no consultório, chega muito paciente com dúvida, não sabe o que o Botox, onde que o Botox age. Tem muitas pessoas que me perguntam se o Botox preenche, chega com um sulco, uma ruga, e já perdeu ali a profundidade da derme, né? E ele acha que é com Botox. A gente tem que orientar o paciente. Eu acho muito interessante hoje que nós estamos aí na era da comunicação, a gente passar o conteúdo, a informação. O profissional ele tem que ter com maestria, mas também nós temos que orientar o nosso cliente paciente. Porque se você não orienta, ele vai buscar em ferramentas, talvez num Google da vida, né? A melhor forma que você tem de utilizar, tá? É poder passar essa informação, porque você não vai perder o seu cliente, tá bom? Ao contrário, você vai fidelizar e ele vai poder saber que ele tá num profissional, além de que tenha experiência, saiba e explique para ele, passa confiança, né? Porque isso é muito importante. Então é muito importante não esconder do paciente nenhuma informação, nem questão sobre produtos, tá? A marca que você usa, porque hoje a gente tem um nicho, um leque muito grande de marcas. Eu vou estar falando um pouquinho sobre as marcas também, tá? Qual que é a interação entre as marcas, tá? Então isso é muito importante.
Gente, quem puder, vamos já, estamos aí um tempinho da live, vamos já avisar, porque já comecei a falar um pouquinho, mas vamos avisar o pessoal para poder pegar e assistir, tá? Porque é muito importante, é bem legal essa interação, então não se esqueçam, tá? De mandar o aviãozinho, me ajudem, porque vocês vão ver que quando vocês estiverem fazendo live, vai ser muito importante para a live de vocês também, viu? Então, eu tô aqui enviando. Então, eu quero também que vocês, profissionais ou também clientes que tiverem dúvida, vamos fazer uma live bem com interação. Qualquer coisa, se a pessoa também tiver o interesse de participar, tá? Pode me mandar, falar aí, talvez eu chame também numa hora da live pra gente fazer. Eu quero uma coisa bem interativa pra gente poder saber, eu quero sentir de vocês como que tá esse mercado, como que tá também as pessoas, quais são as dúvidas, o que que acontece, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre o Botox. Primeira coisa que eu quero falar é o local que o Botox age. É muito importante falar isso, porque é a grande dúvida dos pacientes, né? Não nós profissionais, que nós como profissionais, isso tem que saber com excelência. Então o que eu gosto de explicar? Gente, o Botox, ele age no músculo. Ele vai entrar no sítio ativo, tá? E vai neutralizar a ação da acetilcolina coenzima A. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, dependendo da dose, o relaxamento ou a paralisação daquele músculo, tá? Então, o músculo, ele faz ali, a acetilcoenzima A, ela faz com que o músculo faça essa contração, né? O vai e vem, o da mímica facial. E quando a gente aplica o Botox, diminui ali esse movimento ou paralisa por completo esse movimento. Então o Botox, ele age em nível muscular, tá? Então ele não age em derme, ele não age em epiderme, tá bom? É muito importante saberem disso, viu? Que o Botox, ele age no músculo, para vocês entenderem um pouquinho. Por quê? O Botox, eu falo que ele é muito eficiente, muito eficaz em questão do preventivo ou em pessoas que ainda não têm as rugas ou as chamadas borderlines no rosto, tá? Porque sempre a gente vai estar conseguindo prevenir a formação daquela ruga. Aí você vai assim, mas como, Samira? Por que o Botox vai conseguir prevenir e ele não trata a ruga? Isso é muito importante porque todas as pessoas têm muito essa dúvida e, por mais incrível que pareça, os profissionais também de saúde e estética às vezes fazem uma confusão aí, tá? Por que o Botox, ele é melhor questão preventiva e ele não é tratamento, tá? Ele faz o relaxamento, a gente consegue uma melhora e uma paralisia da mímica facial. Mas Botox, diferente de outras técnicas que a gente tem, não é tratamento. A gente consegue um resultado muito eficiente, muito eficaz, com bastante praticidade e com bastante potência, tanto que eu falo que ele é minha chave de ouro ali, ele que dá o arremate final na harmonização, mas ele sozinho, ele não trata, tá? Então, geralmente eu faço muito protocolos, principalmente faciais, associando o Botox para mim conseguir paralisar, já resolver ali aquele problema, aquele incômodo, uma queda, dar um lifting naquele rosto, trazer ali, né, melhorar ali a mímica. Tem pessoas que a gente consegue tratar quando ela fala torto, puxando por um lado, a gente consegue suavizar, um olho caído, então a gente consegue bastante coisa, relaxar a cara do bravo, aqui arquear o olhar, a sobrancelha, aquele olhar cansado, triste. Então tem muitas coisas que a gente consegue melhorar com o Botox, sim, tá? E por que eu falo a questão dele ser melhor o preventivo do que posteriormente? Por causa disso, porque ele vai trabalhar em nível muscular. Ou seja, explicando melhor, sempre quando eu vou fazer uma avaliação, né,
Geralmente o paciente gosta de uma prévia por WhatsApp, tudo a gente faz. Ainda mais hoje, em tempo de pandemia, não tem como você não responder o paciente via WhatsApp. Então eu sempre peço, quando a pessoa fala que tem interesse de fazer o Botox, eu peço que ele faça as mímicas. Não sei se vocês sabem, mas eu vou escrever aqui rapidinho quais que são as mímicas mais importantes, tá? Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a gente pede as mímicas faciais. Então, as mímicas faciais mais importantes é o bravo, tá? Assustado, mau cheiro, sorrindo, gargalhada, tá? O assustado também você pede para ele levantar a sobrancelha. Tá? Então é muito importante saber que as mímicas. Então você vai pedir para o seu paciente fazer. Então vamos fazer cara de bravo, tá? Cara de assustado ou levantar a sobrancelha, o botox ainda tá funcionando, sorrindo, tá vendo? Tá? Gargalhada, um sorriso forte, tá? Quando ela não entender o que é gargalhada, você fala que é um sorriso forte, tá bom? Mau cheiro, esse aqui que é o mau cheiro, tá? E eu vou estar falando o que cada mímica a gente consegue trabalhar, né? Área de testa e cara de bravo, a gente consegue suavizar essa área aqui, cansado. E na área da testa também, o arqueamento do olhar da sobrancelha. Tem uns pontinhos que a gente faz, tá? Área dos olhos, aqui no orbicular dos olhos, a gente trata aqui os chamados e conhecidos pés de galinhas, que tanto incomoda, né? E aqui o mau cheiro, a gente consegue essas rugas aqui do nariz, que também influencia nesse início aqui de olheira e algumas borderline que a gente tem na olheira e também na formação do naso, tá? E tem um pontinho que eu faço aqui que eu consigo levantar bem sutil, não é só com o botox, mas eu consigo levantar bem sutil aqui a musculatura do nariz. Eu consigo também manter ela fixa para uma rinomodelação. Então, assim, o botox, ele dentro e junto associado com o preenchimento, ele é fantástico. Por quê? Eu consigo fazer a entrega ali do preenchimento, tá? De fazer todo o que eu preciso, e o botox eu paraliso ali a musculatura. E então eu consigo que fique aquele local até o pós-inflamatório, e a durabilidade também desse preenchimento é melhor quando a gente associa com o botox. E aí eu falei das mímicas, né? Todas essas mímicas. Então, o que eu gosto de explicar muito para o meu paciente? Que a mímica, a ruga, é de acordo com as mímicas que nós temos. Então, é de acordo com o que a gente fala continuamente, sorrir, a cara de bravo, né? Então, toda essa mímica, você pensa quantas expressões a gente faz por um dia. Aí você multiplica isso por anos. Então, isso que foi acontecendo. Esse vincar da pele é pela estrutura da musculatura, porque na nossa face nós temos muito músculo, né? O sorrir a gente gasta em média de 28 músculos, o chorar 81 músculos. Então, assim, a todo momento, a cara de bravo a gente gasta em torno de 36 a 42 músculos. Depende muito de cada pessoa, a expressão. Pessoas mais expressivas, tem pessoas menos expressivas, eu vou estar falando isso, tá? Até mesmo pela quantidade e a entrega da dose, depende muito dessa expressão de que as pessoas fazem, tá? Então, o que eu estava falando? Então, você tem que orientar, você pede para o paciente, de acordo com a mímica, a gente consegue já fazer as marcações, eu consigo fazer vendo aquela foto estática parada, e eu consigo
passar uma prévia de um orçamento para ele. Então isso é uma dica bem legal, é bem importante para todos, tá? E outra coisa que eu quero falar também do Botox, então, que a gente vai falar além de pitose. Então, quando a gente fala, tem que ter o cuidado de pitose, tá? Tem pontos muito importantes. As pitoses que mais acontece, a mais preocupante é a pitose palpebral, né? Que é aqui da região aqui, tá? E que dependendo da dose que você entrega, o seu paciente nem consegue abrir o olho, tá bom? Então eu tenho uma técnica muito importante que eu passo, que é 100% segura, né? Muito segura. Nunca aconteceu nenhuma pitose, graças a Deus, de paciente meu. Essa técnica que eu desenvolvi, eu fui pegando várias técnicas e desenvolvi. Nós temos a técnica de 1,5 cm, temos aqui do colar dos olhos. E eu consegui desenvolver uma, observando a questão do visagismo do rosto, né? Porque a diferença do meu Botox com qualquer outro Botox, do meu curso de Botox com qualquer outro curso, eu não faço a entrega, não tem regra de ponto. Tem alguns, eu já até vi, até livros mesmo, que eles vêm marcado, bonitinho os pontos, a regra tal, é 2 daqui, 2... Não existe isso, gente. A regra que eu falo é isso aqui, ó. De acordo com a mímica do meu paciente, de acordo com a expressão que ele faz, que eu vou conseguir e eu vou estar entregando, tá? Esta toxina. Por quê? Se a ruga foi formada, pensa comigo, vem cá. Vamos raciocinar, nós somos profissionais de saúde estética e nós temos que raciocinar, nós estudamos vários anos, entendendo de fisiologia, entendendo de metabolização, não é uma toxina que vai deixar a gente sem entender. Então vamos raciocinar no paciente com todo o que você entende, que você sabe, né? Muito simples, se a ruga ela é feita a partir da mímica, da expressão do paciente, a dose para travar vai ser a partir de onde? Se cada pessoa fala de uma forma, só um minuto. Primeiro, nenhum de nós somos iguais. Segundo, nenhum de nós somos assimétricos. Graças a Deus, a harmonização orofacial, que a gente está tentando ir melhorando essa simetria, tá? Mas nós sabemos, isso é uma máxima. Então, dentro disso, eu trabalho em cima da mímica facial. Então, não tem regrinha de bolo, tá? Eu consigo te explicar. Quando a gente vai para a prática 100% hand-one mesmo, a gente consegue ver e observar aonde aplica, tá? Então, assim, nós como profissionais de saúde estética, você que faz já o Botox, faz um preenchimento, uma harmonização, você tem que ter um visagismo total do rosto do seu paciente, para não deixar tanto artificial, tá? Que é o que hoje tem muitos pacientes que vêm no consultório com medo dessa artificialidade, porque os profissionais estão trabalhando uma máxima toda, entregando algo igual para todo mundo. E não existe isso, né? Então vamos trabalhar de acordo com a mímica do paciente. Não tem regrinha que aplica 2 aqui, não existe isso. Nós vamos aplicar de acordo com a ruga, com a mímica, com a expressão do paciente. O que me determina dose, o que me determina local e ponto de aplicação, é lógico que temos que ter conhecimento da anatomia da face, saber o projeto, todo o pertuito da musculatura, assim, os nomes dos músculos, mas nós temos que saber que nós vamos aplicar ali no músculo, na ruga. Por quê? Se tem uma ruga aqui, é onde o músculo é hipertônico, é onde o paciente faz a expressão e vinca. Então é onde eu preciso entregar a dose do Botox. Aí você fala, mas quanto que eu vou entregar de dose e tudo? Gente, é muito fácil. Nós temos uma tabela, a gente sabe a avaliação do músculo em questão de sinergia, se todo mundo sabe que sinergia é movimento, e em questão de
tonicidade. Tonicidade é força. Então, o que determina a quantidade de toxina que eu vou entregar naquele local é força e movimento. Então, você tem que avaliar. Então, já na mímica, a gente consegue avaliar aqui se o paciente tem um músculo hipertônico, se ele é hipercinético, tá? Então, nós conseguimos pegar paciente de todos os jeitos. E isso vai determinar, de acordo com... Eu falo muito, tem pacientes, principalmente pessoas que malham e homens, que têm mais força, mais tonicidade na musculatura. A gente consegue ver que o músculo ele tem uma elevação. Eu até brinco, não malha na academia, mas está ali malhando a cara de bravo todo momento. Então tem que observar isso. Por quê? Se você não observar e entregar uma dose menor, ou o Botox não vai durar, tá? E isso é muito importante. Por quê? É o seu nome. Aí não adianta vir depois com desculpa, porque a gente tem uma janela. O Botox ele é aplicado e tem um retorno depois de 15 dias, tá? Então, depois dessa janela, você fez a primeira toxina e depois de 15 dias você aplicou, tá? Errou na quantidade, foi pouca, vai durar menos tempo e o paciente vai encher o saco, vai reclamar e com razão. Porque não foi avaliado de forma correta, você não avaliou a tonicidade, a força do músculo. Ah, Samira, mas como que eu avalio isso? Primeira coisa, sinergia. Quando o paciente vem, eu coloco ele para avaliar e tudo, eu sento, eu deixo ele falar, eu observo muito, a todo momento eu tô olhando ali. Eu brinco muito, mas eu falo assim, acham que eu sou uma pessoa legal, mas eu faço Botox mentalmente em todo mundo. Vira um treino, entendeu? Porque o paciente já tá falando, eu já tô olhando, nossa, ele tá puxando mais pra cá, ele tá mais assim, ele tá conversando, ele tá me explicando, talvez ele tá me perguntando algo, eu já tô observando. E quando eu chego, pôr ele na maca, eu ponho ele sentado e eu falo, conversa comigo. Ele conversa, faz a mímica tal, faz, eu continua. Porque eu preciso ver como que é o rosto dele. A harmonia ou essa desarmonia, o que ele está me reclamando para me poder entregar de forma correta. Né? Então isso é muito importante. Então é muito importante que você olhe para o seu paciente, que você avalie essa musculatura, como que ele fala. Porque eu já tive alguns que eu não fiquei satisfeita com a entrega minha mesmo. Porque na correria eu não observei. Teve uma paciente que fez a harmonização e tudo, era de mais idade, com muita pitose, na boca dela deu volume, né? E quando eu fiz a toxina no rosto todo e fiz o lift, quando pôs como fala, fez o preenchimento, ela fazia uma musculatura com a boca, ela travava a boca para dentro, que eu não observei. Então ela ficou com a boca estava perfeita quando parava, mas quando ela falava, a boca ela tinha uma contração. E eu já tinha perdido a janela do Botox. Se eu aplicasse, eu iria vacinar aquele paciente. E eu sou muito criteriosa, eu expliquei para ela, falei, vamos diminuir esse volume. Quando a gente conseguir passar a janela metabólica, a gente faz. E depois ficou perfeito. Mas eu dou essas dicas porque é de vivência minha mesmo. Eu sei que eu já tenho uma experiência bem grande, bem vasta, eu faço em curso. Já teve curso de ter 29 pacientes modelo. Então, assim, olha, eu tenho muita coisa para falar, muita vivência. Então, isso é muito importante. Então, é muito importante você falar com o cliente, você observar o cliente, observar também a musculatura dele, tá? Às vezes, igual, a gente fica numa robotização do que tá na moda e tudo. Não, é muito importante também, tá? A gente... É muito importante também a gente pegar e tentar ouvir também o paciente. Isso é muito importante. Por quê? Às vezes eu tô ali tá lindo, vamos levantar essa... Já teve caso. Eu converso muito. Falei, ei, vamos maquiar essa sobrancelha e tal? Ela, não, eu gosto dela quadrada, travada e reta. Se você puder dar uma baixadinha aqui,
Eu fiz, ela ficou super satisfeita, porque ela falou que estava cansada de ir em lugares, as pessoas não escutar e quando chegar ela tá com aquela sobrancelha assim. Ela gosta da sobrancelha dela reta. Gente, o rosto é dela. Nessa parte, eu sei como administrar, eu sei como arquear aquela sobrancelha, eu sei como paralisar aquela sobrancelha, eu sei como deixar ela reta. Eu tenho que saber tudo isso. Mas quem vai decidir é o meu paciente. É isso que a gente tem que ter essa importância, de ouvir o ser humano, tá? Então, quando você tem que fazer essa entrega, não de um geralzão, não de uma ideia, de uma entrega tipo, da modinha, mas você tem que fazer a entrega do melhor para o seu paciente, você consegue, entendeu? Ter que estudar mais técnicas, porque você não vai poder fazer o que todo mundo está fazendo, porque o que ele quer, não, o que João quer não é que Maria quer, e não é que a Aninha quer. Cada pessoa tem uma dor. E quando você consegue fazer essa entrega, eu gosto de falar que você começa a ser um profissional melhor. Porque fazer todo mundo ficar igual não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer a entrega com maior eficiência e eficácia, né, do resultado. E quando a gente fala estética de resultado, a primeira máxima é ouvir o seu paciente. A segunda é observar ele e dentro de ter todo um visagismo, no caso do Botox, do rosto dele e de como aquela musculatura interage até junto com a derme dele. E posteriormente do Botox você pode estar, quando você observa bem o seu paciente, você escuta ele, você consegue ter uma abertura do que você vai entregar. Então eu vou explicar mais ou menos um pouquinho bem rápido como seriam esses pontos de entrega do Botox, tá? Então vamos apagar aqui para vocês entenderem um pouquinho da entrega do Botox, porque é bem legal e até o paciente entende um pouquinho o que a gente faz. Gente, eu vou tentar desenhar um rosto aqui, tá? Mas eu não sou artista plástica, não. Eu fui para biomedicina, mas vamos lá. Né? Aqui um olho. Então tá. O paciente vem, né? Ele tá com essas rugas aqui, oculares, viu? Aqui ele tem uma cara de brava bem intensa, você vê até pela questão da olheira. E aqui as rugas na testa. Gente, essas rugas nem todas são fixas. Mas essas aqui é quando ele faz as expressões e fica a ruga, tá? Então vamos falar aqui da marcação. O que vai determinar? Eu faço aqui a borderline, a gente sabe que o Botox, o Botulift e o Botulim, eles trabalham até 2 milímetros, né? Então, e o Xiaomi 1 milímetro. A gente vai ter que fazer. O Xiaomi eu faria uma pontuação aqui e aqui. No Botox a gente pega no meio, esses aqui, no meio da ruga, tá? E aqui da mesma forma. Só que vocês veem que a minha marcação é dentro da ruga, tá? Isso é muito importante. A cara de bravo, o que vai determinar? Aqui é uma região pequena. Você viu que eu fiz 3 rugas aí, foi de propósito, tá? Por quê? Você vai fazer os 3 pontos aqui, nessa ruga, 6 pontos aí, não há necessidade. Você vai pegar as rugas 2 mais distantes, fazer a marcação e conforme a força e a sinergia, você vai aplicar a dose. Eu vou ser bem sincera, cara de bravo, o mínimo é 2 unidades em cada, tá? E máximo 4 unidades, tá bom? Porque a gente tem que trabalhar aqui de 8 a
16 UI. Todo mundo aqui, profissionais, sabe que a unidade do Botox é chamada de UI, tá? Tanto que a gente compra frasco de 50, 100 ou 200 UI. E aí é muito importante você saber como que você dilui para você saber quantas UI realmente você está entregando. O que eu observei com os meus cursos? Que tem muito paciente ou muito profissional que não entrega a quantidade de UI correta, mas não é porque ele é desonesto, não. Porque ele não sabe quanto que equivale em ml, quantos UI é de Botox, né? Às vezes passa muito rápido na pós ou ele não entendeu. Por quê? Isso aqui, gente, para você entender, no frasco de 100, 50, 200, quando você dilui ele para 1 ml, no caso dos 50, quantas UI será? Isso é matemática. E aí você tem que converter esse ml quando você aspira ele para seringa. E aí você tem que fazer a leitura dos traços da seringa. Então isso é matemática. E o que acontece? O problema de vocês é só matemática nessa parte. Só que o profissional de saúde estética, ele não, às vezes, foge para a ciência, vai para a biologia, porque ele não tem muita afinidade com matemática. E aí chega aqui num Botox da vida, para você ter ética e ser um profissional sério, você tem que saber quantas doses, quantas UI você está entregando ao seu paciente. E até mesmo para você fazer um custo e você saber se você está ganhando dinheiro ou não. Porque às vezes você fala, poxa, eu estou cobrando tanto, mas você não fez a diluição correta, você cobrou por 20 UI e entregou 40. Você está pagando para isso. Então eu vejo muito isso, tem muitos alunos que vêm com essa, é muito grande. O que eu mais demoro no curso não é nem aqui a marcação da mímica, porque a marcação da mímica ela é bem rápida, todos os profissionais já vêm com bastante anatomia da face, sabe? Já viram na faculdade, já viram na pós e tem noção e tudo. O que eu mais perco tempo no meu curso é nesses cálculos. Aí você fala, Samir, mas por que isso é diferente e tal? Gente, quem não sabe a minha história, minha primeira formação é em contabilidade, eu tenho muita facilidade com o número, eu tenho um domínio com o número e eu consigo passar isso para vocês. Então, para mim, o que é super fácil, eu tenho um domínio muito interessante, bem legal, eu vejo que os profissionais de saúde têm essa dificuldade. E eu quero passar porque é muito importante você ser ético, você saber quanto que você está entregando, nisso você saber também quanto que você está tendo de custo e de lucro também, né? Então, assim, é muito importante, porque eu vejo muitos profissionais aí perdidos às cegas, tá ali aplicando, sem noção de quanto que ele está entregando, de quanto que está custando aquela seringa naquele paciente para ele. Eles estão perdidos, não tem nem noção. Por isso que eu acho muito importante de falar isso na live, né? E às vezes, eu já vi casos de alunos me explicar como que eles aprenderam de diluir, em vez de estar entregando uma dose, estava entregando meia, e estava entregando sem saber. Porque eu falo, o Botox, gente, ele, graças a Deus, né, ele não tem reação, questão de alergia, tá? É mínimo, né? A gente, quando faz o organismo, a gente não pode falar 100%, mas não tem questão de alergia, não tem incompatibilidade, só em caso de paciente que já vem fazendo muito e ele pega uma resistência que é a chamada vacina. Então ele é bem tranquilo, né? Então, sendo administrado de forma correta, ele vai durar, ele vai ter a durabilidade. Aí todo mundo fala assim, ela falou assim, gente, mas eu entrego, meu Botox dura 2, 3 meses. Aí eu fui conversar com ela, explicar, ela fez o curso comigo. Gente, ela fazia tudo certinho. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa que tem que estar errado. E aí foi onde que a chave virou, foi uma das minhas primeiras alunas.
Na hora que eu fui sentar com ela, falar sobre diluição e fui explicar, mostrar, na verdade, eu fui até falar das seringas, eu vou pegar uma ali pra vocês, das seringas que vêm, porque elas vinham diferente. Pega pra mim, Wesley, nessa gaveta é uma de tampinha laranjinha. Elas tinham antigamente de 100 e de 50 traços. E aí a de 100 traços, cada traço era meia dose. E antes a de 50 traços, cada traço era uma dose. Essa aqui, ó, gente, eu uso muito porque evita a questão de desperdício, tá? Porque é uma seringa BD, tá? Ela vem agulhada. Olha o tamanhozinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tamanhozinho aqui da agulha, tá vendo? Ela chega a nível muscular da face, a gente entrega tanto a 90 quanto até 45 graus. Vai depender do projeto e de qual músculo que a gente vai trabalhar. Então, aí o que eu fui explicar pra ela? Eu fui explicar que antigamente a gente tinha a de 100 aqui, tá vendo? Essa seringa de 100, ela vinha 100 tracinhos desse. E tinha a de 50 aqui, que era 50 traços. E hoje a de 100, que dificultou muito, até para vocês entenderem, pra gente dar aula, a de 100 hoje, ela tem só 50 traços. Eu até falo muito para meus alunos, esquece essa escala aqui, tá? Vamos pensar nos traços, quanto que cada traço equivale a dose. Por quê? Senão confunde a cabeça de vocês já totalmente. Antigamente a gente tinha mais facilidade. Hoje eles mudaram, atrapalhou tudo. Mas ok, tudo bem. E aí eu explico também uma diluiçãozinha quando vocês precisam fazer com meia dose. Então, gente, quem quiser, essa aqui que eu uso aqui, ó, é a 6mm, tá? Ultra Fine da BD. Que é essa agulha aqui, ela já é agulhada. Eu gosto dela por ser agulhada, prefiro ela do que ficar comprando caixas de agulha, porque eu evito desperdício e eu consigo fazer uma entrega, uma qualidade, uma agilidade bem tranquila. E dá sim para aspirar na toxina e aplicar no paciente, tá bom? Então é muito bom por causa disso, viu? Então é isso que eu estava falando. Então tem muitos alunos que têm dificuldade no cálculo, porque ele não sabe quanto que ele está entregando a dose correta. E eu sei, queremos entregar de forma correta, idônea, e a gente quer fazer um trabalho com excelência e quer entregar a quantidade de toxinas que você vendeu e ofereceu para o seu paciente naquele projeto. E aí, quando eu sentei com ela e fui explicar, ela, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Então o problema era a diluição, ela não sabia quanto aqui, ó, ela não sabia fazer a conta do traço, quantas UI era de Botox. Então eu vejo que vocês têm muita dificuldade quanto a isso, tá? E eu gosto de explicar isso, eu explico muito para os meus alunos, porque a gente tem que ser ético, a gente tem que ser correto. O que você vendeu para o seu paciente, você tem que entregar. Tá? E para você saber, para você fazer a entrega, você tem que saber o cálculo da diluição, sim. Você tem que saber quanto que tá aqui de UI aqui em 1 ml, tá? E também depende de quantos traços tem na sua seringa para você saber se cada traço equivale a uma dose ou não. Então tá vendo tanto que detalhezinhos que a gente consegue fazer essa diferença, tá? Talvez vocês acham que é bobeira que ela tá falando, gente. Tem muita gente errando por causa disso. Por causa de seringa, por causa de não saber diluir, diluindo em excesso, em demais, tá? Teve nessa semana uma aluna minha que me perguntou que a toxina dela deveria ter perdido, desnaturado e tal, porque todo mundo sabe que a toxina ela tem que ser guardada em local refrigerado, controlado, igual aqui na clínica a gente tem só um frigobar só para toxina, que ele tem termômetro, a gente acompanha tudo equilibrado, então tem que ter esse acompanhamento, é bem sério, você tem que comprar de uma distribuidora também séria, idônea,
que te entrega refrigerado e tudo, então a gente toma todo esse cuidado. Aí ela falou, ai, minha toxina eu acho que veio desnaturada e tal, por causa que não durou. Aí eu falei assim, minha linda, se tivesse acontecido isso de perder, porque assim, tem todo o processo de diluição, de homogeneizar essa toxina, tá? E a gente tem toda uma ciência. Com o Botox ele é bem melindroso, mas foi o que eu expliquei pra ela. Se não tivesse feito alguma coisa errada e esse Botox ter estragado, ele não conseguiria ter travado o período de 3 meses. Então foi bem provável que foi erro ou na diluição, porque eu não estava presente, diluiu em excesso, ou foi dose errada. Não avaliou o paciente de forma correta e aí entregou uma dose errada, tá? Então é muito importante isso. E aí a durabilidade do Botox vai ser menor sim, né? Então tá vendo a importância de você saber isso, saber a questão de diluição, saber até a questão da seringa, porque eu vejo muitos profissionais errando, não porque tem má fé não, tá? Porque sabem, querem fazer um trabalho melhor. É simples fato de matemática. A grande maioria tem uma certa dificuldade. Alguns fugiram da matemática indo para a área da saúde e hoje vê que a matemática faz falta. Então é muito importante isso, tá? Então, é igual eu falo, a gente compra frasco de 50, 100 e até 200 UI. E aí você vai entregar, né? Então, é muito importante isso e observar tudo isso, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho pra gente poder falar mais, tá? Gente, tem dúvidas? Alguém tem dúvidas pra gente tá falando? Postar as dúvidas. Ouvi. Postar as dúvidas do estudo. Tá. Ficou. Obrigada. Então vamos lá. Vamos continuar. Então, o que nós já falamos? Nós já falamos do Botox, da toxina, falamos de musculatura, falamos sobre a importância da diluição, de saber também como diluir, de como fazer a entrega. Não adianta você escolher fazer tudo certo e não saber quanto de toxina você está entregando para aquele paciente. Isso é muito importante, tá? Eu sei que tem pessoas que têm bastante dúvidas e tudo. Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação do Botox, porque é um assunto que está bem alta, né? Tá acontecendo bastante. Eu acredito que a primeira coisa, a gente tem que ser muito criterioso quanto a respeitar esse intervalo. Tem que ser no mínimo 4 meses, isso é estudo científico. O ideal é esperar 6 meses. Eu sei que tem paciente muito agoniado e tudo, que talvez fez um Botox em outro local, não travou, mas a gente tem que respeitar, porque por mais que a indústria já está estudando e desenvolvendo outra toxina, porque a toxina ela tem várias variações, né? Nós trabalhamos a tipo 1, toxina botulínica, conhecida como Botox, nome de marca, mas é toxina botulínica, que ela vem do Clostridium, né, botulium, que foi uma bactéria que foi achada na água da salsicha nos Estados Unidos, e houve 2 óbitos que as pessoas chegaram e foram travando. Eles falam, meu Deus, e agora? Eu vou morrer porque eu tô fazendo Botox. Gente, fica tranquilo que hoje, para você matar uma pessoa de Botox, você precisa de 3.500 UI, tá? A dose administrada é de 50 a 200 UI. Tá bem longe da fatal. Então, hoje, para se administrar 3.500 UI, seria, em média, varia de marca para marca, mas acima de R$20 mil para a gente adquirir para poder fazer isso. Então fica tranquilo, não vai acontecer. Eu gosto de falar só por efeito informativo, tá? E aí
A toxina ela veio de forma, primeiro, terapêutica, é muito utilizado em hospitais, começou por espasmos musculares, tá? Depois a gente trabalhou a questão de sudorese e a estética, como vocês sabem, a estética ela é fantástica, a gente fica de olho em tudo e teve os doutores que observou e falou assim, mas se a gente consegue paralisar a musculatura e tudo, que tem um espasmo, melhora, a pessoa começou a melhorar também a questão do andar, e eles foram observando e tudo, e falou assim, por que não parar a mímica, a expressão que forma a ruga? E aí foi nesse clique, né, que começou a utilizar a toxina para a estética e teve esse boom, porque assim, o que eu acho muito interessante é que na estética, tudo que a gente começa a fazer, tem um resultado bom, dá um boom muito grande. Não sei se vocês sabem, mas é o mercado que mais cresce, tá? Em contínua ascensão, nem na recessão agora da pandemia, não parou de crescer. As indústrias estão todas de olho e voltada, então a gente tem lançamento de ativos de pesquisas a todo momento. Eu falo muito para os profissionais, igual eu falei, já tem 2 toxinas sendo testadas por causa desse efeito de vacinação, vai ser lançada, a gente não sabe quando, mas já está sendo estudado, então assim, nós temos todos, nesse ponto a gente não pode reclamar. Mas como é uma muito dinâmica, né? E é um mercado que gera muito dinheiro, às vezes para a questão orgânica científica de respeitar a pessoa como ser humano e organismo, e igual eu acredito nos estudos, nos embasamentos científicos. E às vezes vai ali aquele capitalismo de lançar ativo novo, esquece da parte científica, de testar, de ver, de ter a segurança, né, de poder trabalhar de forma segura, porque tem muitas coisas que a gente descobriu no Botox há pouco tempo. Igual, no início, quando eu comecei a trabalhar com Botox, falava assim, aplicava e falava assim, não faz mímica, pelo amor de Deus. Pelo menos 3G aí, cara de fantasma. E tudo, mandava até segurar, se risse assim, segura e tal. Ok, gente, era aquele pânico. E hoje já tá diferente. Hoje a gente fala pro paciente, foi descoberto nos últimos estudos, é comprovado cientificamente, que a primeira hora é muito importante para a internalização da toxina dentro do músculo, para ele poder agir e capturar a acetilcoenzima A e paralisar aquela musculatura. Então hoje o que se fala? Na primeira hora, tá? Pode-se fazer muita mímica. Quanto mais mímica o paciente fazer, melhor vai ser e vai entrar essa toxina no músculo. Por que é muito importante essa primeira hora? Porque o Botox, ele quando a gente dilui, ele é líquido, né? E quando o paciente movimenta, tá? Pode sair do local. Por isso que a gente pede para o paciente por 4 horas não fazer movimentos bruscos, não baixar a cabeça, para não sair aquela toxina do local onde eu injetei. E quando eu peço na primeira hora o paciente fazer as mímicas, eu consigo ajudar a agilizar esse processo de internalização do músculo e correr menos risco de paciente poder movimentar e sobrecarregar em um local Botox ou não. No início, quando não se sabia disso, já teve paciente de ir embora, deitar e a toxina descer todo para um lado. Ia acontecer pitoses, cair todo a lateral de uma face. Então a gente pede para não mexer, não futucar, deixar ali a toxina no local, na musculatura que entregou. Então isso é muito importante saber disso, tá? Então assim, gente, eu tô falando assim porque são detalhes que a gente consegue ter todo esse cuidado. Hoje a gente tem, eu vou deixar também depois no feed os comentários, a gente consegue também a fitase com zinco. O paciente pode tomar de 5 a 8 dias antes e de 5 a 8 dias após para ajudar na fixação do Botox, tá?
Nós temos também o Dysport, que ele é bem orientado para homens, pacientes que fazem exercícios, ele consegue fazer uma contração muito bom. E eu também gosto de orientar pacientes que começam a ter uma resistência, ou já tem uma resistência para as outras marcas, a gente tenta já com o Dysport também. Eu tenho pacientes que fazem o uso de contínuo do Fitase, que é fantástico, nutre muito a pele dela. Ela é até mãe de médica e foi orientação da filha dela. Eu achei magnífico, porque eu nunca tinha visto uma pele daquela forma. Ela veio, fez Botox comigo, e aí eu falei do zinco da Fitase, ela não, eu uso contínuo. Então eu achei muito interessante, algo que eu quero também estudar, ver a questão da continuidade. Então assim, você vê que a todo momento a gente tem dicas, tem muita informação, é muito legal essa parte dentro do consultório, viu? Então assim, a toxina ela tá aí, igual eu falei muito do início, e aí talvez eu possa explicar agora para vocês. Por que eu falo que o Botox ele é a chave, tipo, que fecha com chave de ouro a harmonização facial? Eu falo muito isso porque o Botox ele é de ação muito imediata, ele consegue paralisar e deixar o preenchedor no local. Eu consigo fazer todo o projeto ali, o estudo da anatomia da face do paciente e entregar. Por quê? Tem pacientes que são muito hipertônicos e hipercinéticos, ou seja, tem muita força na musculatura e movimenta muito, e ele é muito expressivo. Se eu não consigo suavizar ou paralisar aquela musculatura ali, ele vai empurrar aquele preenchimento para os locais e depois não vai ter uma entrega, principalmente aqui no naso. O naso é um dos locais que mais a gente tem que suavizar, a olheira também, tá? Porque a expressão da olheira atrapalha. Eu consigo resultados muito bons porque eu associo ao preenchimento de olheiras com Botox por causa disso. E eu já peguei várias intercorrências que aconteceu por causa que não colocou a toxina. Gente, teve uma pergunta. Se caso acontecer pitose, como reverter? Bem interessante essa pergunta. Gente, a pitose, temos dicas. Não quer dizer que a gente vai conseguir de 100%. Mas o que é muito importante? O DMAI, paciente que usa toxina botulínica não pode utilizar DMAI no rosto, tá? Porque os dois competem o mesmo sítio ativo da acetilcoenzima A. Então, das dicas é injetar DMAI no músculo para o próprio DMAI consumir aquela toxina, tá? Que a gente consegue, tem estudo comprovado quanto a isso. E o paciente tem que ali forçar a musculatura, a expressão. Você pede para, enquanto você está injetando o ativo, ele continuar fazendo a mímica, porque a gente pede para evitar a mímica, né? Ele tem que forçar. Você injeta e ele forçar ali para ir voltando gradativamente o movimento. Então o que a gente tem hoje é isso, radiofrequência, ultrassom, nada disso consegue reverter o Botox. O que a gente consegue suavizar a questão do Botox é a questão do DMAI, porque a gente sabe que os dois competem. Tanto que eu oriento muito em curso, você sempre tem que saber se o seu paciente ele usa ou não DMAI no rosto, porque tem vários creminhos com DMAI. DMAI ele é um tensor muito bom, mas ele não pode ser associado com o Botox, porque os dois vão no mesmo sítio ativo e um compete com o outro. Então, no caso de pitose, o que a gente consegue reverter e é o tempo, porque a toxina ela dura em média até 6 meses, né? Uma média de 6 meses. Então seria isso e o tempo e pedir para o paciente forçando aquela musculatura e ajudando naquela musculatura, tá bom? Quando a pitose é muito intensa, eu já fiz corrente, tá? Para ajudar aquele músculo, para poder também, junto com o DMAI também, tá?
seria isso, que eu já peguei pitose de outros. Graças a Deus eu nunca tive pitose minha, mas eu já resolvi, já consegui reverter pitose de outros. Outras pessoas vieram, porque eu gosto muito da questão de estudar e intercorrência. Então eu gosto muito de bater em cima da intercorrência e eu consegui resultados muito bons. Eu já consegui questão de queda, principalmente de sorriso, né? De aplicar no risório ou aplicar na aba do lábio aqui, do arqueamento do lábio, e travar um pouco o sorriso, somente da pessoa ficar ali forçando e fazendo aquela mímica. Eu peço para ele fazer todos os dias, toda noite ali, de 15 vezes por 3 sessões. A gente consegue, tá? Então seria isso. Como é musculatura, a gente tem que ir em nível muscular, tá bom? Espero que eu tenha respondido, porque a pitose, eu falo que a melhor forma de tratar ela é no preventivo. Por isso que eu bato na tecla da avaliação, de observar muito o paciente e na entrega. E o que eu falo? Em região que você tem receio, que dá pitose, porque meus alunos sabem, como eu explico, eu tenho técnicas muito boas, é muito difícil você dar pitose, tá? Mas se você tem receio, o que eu falo? A gente tem uma janela metabólica de 15 dias que vai ter o retorno. Entrega uma dose menor para você fazer o refinamento do seu botox na entrega, no retorno, tá? Porque aí você consegue ver a musculatura, ver a resposta, porque a gente sabe que cada organismo tem uma resposta. Então, o botox, ele é também de pelo menos na primeira sessão, menos é mais. Não entrega toda aquela dose na região de pitose, tá? Trava bem, igual ontem eu gosto de travar muito bem. Cara de bravo, eu já entrego a dose que precisa, a área de teste. Agora, a região onde que pode dar pitose, eu vou mais devagar. Eu entrego uma dose menor para me ver como que vai ter também aquela... Porque vocês sabem que o botox ele trabalha por área, né? Como que vai ser a distribuição ali daquela região da área para a gente poder estar no retorno que você faz o refinamento. Por isso que é muito importante marcar o seu paciente para ver ele depois de 15 dias. Porque é nos 15 dias que a gente vai ver um detalhe. Minha sobrancelha subiu demais, eu tô igual, tá horrível. Tem como descer? Tem. Não subiu, não gostei, subiu muito pouco. Tem como subir no retorno? Tem. Tem todos os pontos como trabalhar. E isso eu ensino toda essa dinâmica, toda essa didática nos meus cursos. É bem importante contar isso. Então, se vocês vão gostar, vem fazer o curso comigo. Vou vender aqui um pouquinho o meu peixe, tá? Nós temos o curso agora, sábado, lá na Asgard, de bioestimuladores. Gente, o curso tá lindo. Vai ser fantástico. Eu vou falar de todos os bioestimuladores trabalhados no mercado, desde Sculptra ácido polilático, Elance. Vou falar sobre doxapatita de cálcio, Skin Buster, bioestimuladores naturais também, técnicas de bioestimular com cânula, com agulhas, e vou falar também dos fios, tá? E associação de fios com hidroxapatita, vai ter muita coisa. É muito bom, aproveita. Gente, eu vou deixar depois nos stories, tem lá o link, o Instagram da Asgard, entra em contato. E domingo vai ter Botox. Então no curso eu vou falar tudo desde o início, vou ensinar vocês a fazer diluição, tá bom? Vou falar sobre pitose, tem também técnicas avançadas de microbotox, vai ter efeito nefretite, vai ter muita coisa, tratamento de sudorese também, tá? Hiperidrose. Então, gente, vem. E quem for também, e quem for cliente aí, pode ir, ter uma taxinha baixíssima. Botox Full Face não paga nem o Botox, tá? Então, quem quiser, quem for paciente, vem. Pode me mandar, tem meu no direct no Instagram também tem meu WhatsApp, me manda, a gente tá ainda marcando, tem vaga ainda, tem 2 vagas pro curso de Botox, tá? Parece que uma vaga só pro de bioestimulador, e nós temos vaga para paciente modelo, porque todo mundo sabe que eu adoro a questão de paciente modelo, então tem que muito paciente modelo, tá bom? Gente, tem aí também
uma pesquisazinha bem legal para saber da outra live que eu fiz sobre manchas de pele, tá? Então tá aí o link, eu vou depois pôr também nos meus status, no meu feed, todo lugar, porque eu quero fazer uma entrega bem direcionada. Eu quero saber de vocês, o que vocês estão sentindo, a dor, que eu sou muito gente, eu gosto muito disso, desse contato, de saber o que as pessoas estão precisando, estão sentindo, pra gente estar desenvolvendo melhor. Então deu uma pesquisa aí bem legal, a gente quer essa interação, gostei muito, teve pergunta, então é muito importante isso, muito obrigado, teve muitas pessoas, então assim, eu agradeço muito, agradeço todos vocês, tá? Eu recebi essa semana vários elogios, então fiquei muito feliz da live passada, isso é que motiva, que faz a gente continuar, muito obrigada mesmo, tá? Não esqueci, me cobraram hoje a live sobre homem, né, os tratamentos de homem na estética, eu vou estar falando, tá? Então assim, muito obrigado por todo o carinho, tô aqui fazendo o meu melhor, e se o meu melhor não estiver bom, pode falar, eu amo crítica, não tenho mimimi comigo, entendeu? Não emburro, não tenho isso. Ao contrário, eu adoro crítica porque é com elas que eu cresço, é com elas que eu fortaleço. Muito obrigada, nós vamos fazer essa live, viu? Então, assim, eu agradeço muito a vocês. E então, assim, eu gostei muito, teve muita interação. Espero que tenha respondido, tá? Não percam, tem o meu curso de bioestimuladores no sábado e tem o de Botox no domingo, lá na Asgard, e vai ter também novidades que já a gente está fechando, viu? E vamos estar falando umas novidades aí, a gente vai estar contando já, tem uns segredinhos, mas tem muita coisa legal. E, então é isso, espero que tenha respondido, que todo mundo tenha entendido um pouquinho mais sobre Botox, sobre toxina botulinum. Eu quero falar agora um pouquinho, olha ali, do meu bebezinho, olha lá o site, olha lá, gente. Tá ficando lindo o meu site. E não é meu não, é nosso, olha lá. Olha, os cursos na estética, viu? Que gracinha. Gente, muito bom. Vai ter os cursos online, viu? Aí eu falo de algumas dores do mercado, dos problemas que tem. Então isso é muito importante, né? E tá tão lindo. A gente tá fazendo com muito amor, viu? Mostrando sobre as vantagens, como que tá, às vezes, todos os cuidados. Tem um depoimento que, cada depoimento entra no meu coração. Tem o meu blog, as coisas que eu escrevo, tá, gente? Se vocês puderem investir um pouquinho de tempo de vocês, porque a gente está investindo muito do nosso tempo, feito com muito carinho, com muito amor. Eu quero agradecer também muito o Wesley, que ele fica ali atrás, nos bastidores, mas está aqui junto nessa jornada, né? Ele que é o design de tudo isso, né? Sem ele não existiria, então gratidão mesmo, né? E muito obrigada, gente, muito obrigada por mais essa live. Agradeço muito a Deus e todos vocês que estão acreditando no meu trabalho, viu? Quero mandar um beijo a todos. A gente vai estar avisando qual que vai ser o próximo assunto da live, viu? Vou montar. E a gente vai estar fazendo uns ao vivo também durante o curso também. Muita coisa. Gente, obrigada a todo mundo que me mandou, tá? Eu agradeço muito. Todo mundo, eu amo muito vocês. Tá tudo no meu coração, sabe que eu faço com muito amor. Eu tenho extremamente paixão pelo que eu faço. E é isso. Deus abençoe todos nós, né? Muito obrigado mesmo. Aí, ó, Wesley, elogio pra você. Você é muito competente. Bom demais, obrigado, né? Doutora. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigado mesmo. Ó, obrigada, minha linda. Saudade de você, viu? Muito obrigada mesmo. Eu amo todos vocês, tá? Fica com Deus.